Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo entre os ministros de Lula. Também peço que você fique comigo até o final, que após contar mais um mega escândalo envolvendo esse ministro de Lula, ainda vou colocar a fala de um deputado, aonde em tribuna ele rasga o verbo e denuncia todas as atrocidades do governo Lula e de seus ministros, dando nome aos bois e pedindo justiça. Vale a pena conferir. Mas antes peço que deixe um comentário se Bolsonaro continua sendo o presidente do seu coração. Para começar, o governo de Lula está totalmente dividido, porque lideranças discordam sobre afastamento de ministro, base racha e governo de Lula fica em pé de guerra. Lula está pressionadíssimo, o motivo é a cobrança dos membros do governo sobre uma decisão do petista com a demissão do não ou sim do ministro Juscelino Filho do União Brasil. Envolvido em polêmicas e escândalos que surgem semanalmente, Juscelino teria convidado para assumir a pasta após um acordo entre o PT e os senadores Davi Alcolumbre e Everton Rocha e outros mais que cobraram a distribuição de cargos para os partidos aliados, como combinado com Lula durante após a campanha eleitoral. É o toma lá da cá, né, gente? Assim, Juscelino conseguiu desbancar o deputado federal Paulo Teixeira do PT, então o mais cotado para a vaga. O parlamentar foi alocado no recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Juscelino é alvo de denúncias no Congresso Nacional, onde também foi diplomado como deputado federal, licenciando-se do cargo para seguir como ministro. Entre as apurações solicitadas, a utilização de diárias de aviões da FAP para participação de eventos pessoais e até surgimento de possíveis funcionários fantasmas em cargos ligados ou indicados por ele. Juscelino teria sido chamado para uma conversa particular com Lula, mas a deputada federal Gleice Hoffmann, presidente do partido, estaria exigindo sua demissão, com o objetivo de alocar alguém da própria legenda na vaga. Mas, no entender dos demais envolvidos, o acordo para compor uma aliança tem que ser respeitado ou poderão abandonar a base, se debandando para a oposição. Sim, e agora, como prometido para vocês, eu vou colocar a fala desse deputado Carlos Jordi, aonde ele rasgou o verbo. O deputado em questão é Carlos Jordi, eleito pela ala conservadora, apoiador do presidente Bolsonaro, conhecido por não ter papas na língua. Em plenário, ele rasgou o verbo e falou a real de como está sendo o governo de Lula, entre todas essas brigas do partido, deles não se entenderem, e ainda contou os crimes detalhados de seus ministros e pediu justiça. Vejam. É um lamaçal de podridão. Fica até difícil da gente elencar o que a gente vai falar diariamente. É tanta sujeira que ele vem cometendo, que os seus ministros vêm cometendo. Tem ministro aí que tá sendo até criticado pelos ministros do PT por estar roubando o espaço deles. Tem um ministro das comunicações que ele está causando inveja nos outros ministros. Eles devem estar pensando, opa, o que esse cara está fazendo? Está pegando o nosso espaço. Mas ele não para por aí. O ministro usou o orçamento secreto, que era tão criticado por Lula, para pavimentar uma estrada que dá acesso à sua fazenda. O ministro acaba de utilizar o avião da FAB, ou seja, com recursos públicos, para fins particulares. Foi para um leilão de cavalos e, não satisfeito, ainda usou 4 diárias pagas pelo governo federal com recursos públicos para curtir lá em São Paulo. E ainda omitiu do TSE um patrimônio de 2 milhões também em cavalos. É muita podridão que a gente vem a todo momento, a gente percebe surgindo. Tem o secretário de Assuntos Federativos, ligado à Presidência da República, André Siciliano, que foi o ex-presidente da LERJ,
e que é o número 1 da lista do COAF. Número 1 da lista do COAF, no caso das rachadinhas. No caso, é... E olha o que ele disse agora. E como golpe final, por fim... E também, esse era uns grandes ataques do desgoverno, aliás, da oposição enquanto governo Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, dizendo que era o governo da rachadinha. Então esse é o governo do rachadão. Mas tem um caso em específico que eles acham que está passando batido. Estão querendo empurrar para debaixo do tapete e nós não vamos permitir. Que é a ministra do Turismo, conhecida como Daniela do Vaguinho, também Daniela Carneiro, que é ligada à milícia do Rio de Janeiro. Todos esses casos devem ser apurados por essa casa. Por isso que eu fiz um requerimento de convocação, tanto do ministro das Comunicações, da ministra do Turismo. Temos que convocá-la aqui para prestar esclarecimento sobre essa relação dela e do governo com o crime organizado do Rio de Janeiro. E temos que convocar também Flávio Dino para prestar esclarecimento sobre a sua omissão no dia 8 de janeiro. Semana que vem... Na semana que vem teremos a instalação das comissões. E aí nós vamos fazer as convocações desses ministros para provar que todos eles têm alguma ligação. Aliás, a ligação já está demonstrada, mas eles vão ter que prestar esclarecimentos e vamos saber se Lula tinha conhecimento desses fatos. Obrigado. Só você pediu um minutinho. Coisa eu fiz em relação à viagem de São Paulo. Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BYD. E eu fui sim de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério. Em relação às diárias dessa viagem, o que aconteceu foi muito parecido com a situação da viagem ao Maranhão. O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. E que Deus nos acuda, porque os tempos são sombrios. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse governo cheio de faísca de Lula. Já era de se esperar, né? Escancarando toda a verdade do governo Lula, que a mídia está tentando esconder a todo instante. E também, se Bolsonaro continua sendo o presidente do seu coração, também peço para você compartilhar, comentar. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva para que assim a política de direito, o time